ministro Barroso, assumindo, batendo no peito. Eu ajudei a derrotar o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo, diz Barroso em evento da UNE. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, fez críticas ao bolsonarismo e reagiu às vaias que recebeu de um grupo ligado a profissionais da área de enfermagem. Não era um evento da UNE? Já enfrentei a ditadura e já enfrentei o bolsonarismo. Não me preocupo. Primeira coisa que a gente pode observar aqui, né? A falsa equivalência que ele coloca entre a ditadura militar e ao bolsonarismo. Mas vamos lá, vamos tentar seguir. Em seguida, o ministro enfatizou em seu discurso: saio daqui com as energias renovadas pela concordância e discordância, porque essa é a nossa democracia que nós conquistamos. E agora, pasmem. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia, a manifestação livre de todas as pessoas, citou Barroso. Pessoal, eu não sei qual é a sensação que vocês têm ao se depararem com esse tipo de discurso. Mas quando eu vi esse pronunciamento, primeiramente que eu não acreditei. Eu não acreditei primeiramente pelo cenário que estava sendo colocado pelo próprio ministro Barroso, quando desde ontem ou anteontem, ele assume que o Supremo Tribunal Federal há muito tempo havia se tornado um player político, o que já é gravíssimo. Um ministro do STF assumir que tem uma atuação política num cenário de conflito e de desconfiança com esse poder que vem nos acompanhando nos últimos 4 anos, já não é normal. E depois ele vai num congresso da UNE, que é um movimento que nós sabemos, né, a União dos Estudantes, que há muito tempo não representa o interesse dos estudantes, que há muito tempo é um puxadinho em que o PT e o PCdoB que ficam se alternando, que eu nem sei se serve como uma equivalência de alternância do poder, porque nós sabemos que o Partido Comunista do Brasil serve como um alicerce político, como algo que fica ali em torno do PT, muito antes deles se tornarem uma federação, né? Então já funcionam na prática como um partido só. E agora vem um ministro que vai nesse ambiente, que é vaiado, se eu não me engano tinha faixas dizendo que ele facilitou o golpe de Estado. Um ministro do Supremo que se curva a esses falsos estudantes, que na verdade são militantes, porque foi isso que aconteceu lá, Bahia. Ele chegou lá, com medo das vaias, respondeu às vaias chamando esses militantes de bolsonaristas, ou seja, é óbvio que eles não são bolsonaristas, todos nós sabemos. Mas como uma forma de traçar todas as pessoas que hoje, de certa forma, se colocam contrárias a qualquer movimentação do STF como bolsonaristas, inclusive aquelas que são de esquerda, como um xingamento tácito. É isso que o Barroso faz. O Barroso, ele sabe lidar com o movimento estudantil, ele sabe lidar com a esquerda. Então ele chega e diz: olha, vocês que estão discordando da minha atuação no STF são bolsonaristas, como uma forma de se colocar no campo da esquerda. É isso que ele tentou fazer, para tentar fazer essa aceitação, como se alguém como um Barroso, que é um liberal progressista, que é um liberal que sempre fala em todas as oportunidades que tem, que é favorável à descriminalização das drogas, que é favorável ao aborto, que é favorável ao Estado Democrático de Direito, ainda que as condutas dele muitas vezes vão em totalmente defronte ao Estado Democrático de Direito, mas ele quer ser aceito pela UNE, né? Para ele é importante ter essa forma de aceitação. E agora vamos para o mais grave. Ele assume que lutou contra o bolsonarismo. Senhores, que ministro da Suprema Corte assume, de bate-pronto, que derrotou o bolsonarismo? O que ele quer dizer com derrotou o bolsonarismo? Ele lutou contra uma ideologia política? Lutou contra um grupo político de direita organizado no país? Ponto 1.
Ponto 2. Ele está assumindo que teve uma interferência no cenário eleitoral, o que se torna mais grave ainda é que vocês que estão aqui podem não acompanhar o programa da noite. Mas o que eu falo frequentemente no MBL News? Eu tenho mania de dizer o seguinte, aquele negão da bitoca, e chama ele de negão da bitoca porque é o negão do... Vou te ligar pro Lula no meio do cenário eleitoral, o Benedito Gonçalves, bota o Benedito aí na tela aí, Bahia, pro pessoal que não conhece o Benedito saber de quem eu tô falando. Você certamente já viu o negão da bitoca, tá? Que ele tá em tudo que é lugar. Bota uma foto bem grandona dele aí. Aí. Esse aí é o Benedito. Que foto. Esse é o Benedito Gonçalves, tá? O negão da bitoca. Esse negão, além de mandar beijinho pro Lula e pra Dilma durante as eleições, é o mesmo negão que durante a posse do Lula disse: missão dada é missão cumprida pro Alexandre de Moraes. Que missão? Durante a posse do presidente Lula ele estava se referindo. Eu particularmente não sei. Ninguém sabe. Esse cara aí também foi o principal articulador e relator do processo que levou à cassação de Deltan Dallagnol. E agora ele também está à frente do processo que futuramente pode vir a cassar o senador Sérgio Moro. Essa é a possível interferência do TSE por meio de Benedito Gonçalves, que não sei, é um homem negro, gordo, eventualmente com a pauta progressista do Partido dos Trabalhadores, que só não está entregando a cabeça do bolsonarismo, entregando a cabeça de outros participantes da direita política, visando uma cadeirinha, um lugarzinho no STF. É uma previsão do Pai J de Oxalá. Vamos saber se futuramente ela vai se concretizar. Deus queira que não. Deus queira que não. Quero ainda poder acreditar nas instituições brasileiras, mas olha, meus amigos, sinceramente, está cada vez mais difícil. Principalmente quando a gente lembra qual foi os caminhos que nos levaram a esse cenário de desconfiança com o Supremo Tribunal Federal. Um caminho que começou lá em 2019, com o inquérito das fake news, proposto pelo Alexandre de Moraes. Um processo em que o STF se julgava vítima, se julgava apto a ser o julgador desse processo e apto a também dizer como alguém poderia realizar o julgamento final deste caso. E não sou isso que eu estou dizendo, não sou eu que estou desconfiando das instituições e da qualidade do STF em poder promover isso. Foi a própria PGR que na época disse que, olha, isso aí é pauta para o Ministério Público, não cabe ao STF estar julgando. Mas não, o Xandão simplesmente ignorou e foi pra cima e continuou com o inquérito das fake news, que foi o que iniciou todas as críticas que hoje nós temos ao Supremo Tribunal Federal. Depois disso, o que mais que o STF fez que a gente pode considerar muito estranho? Bloqueou as redes sociais de brasileiros que moravam no exterior. Perseguiu os aplicativos e nós sabemos o quanto o Telegram sofreu na mão do STF e do Xandão. Também teve mais a questão dos aplicativos, perseguiu parlamentares de direita e oposição. Eu não vou nem entrar na questão do Daniel Silveira, tá? Mas que não cabia ao STF julgar. Cabia à Câmara dos Deputados. Mas foram lá, prenderam o Daniel Silveira. Bloquearam a rede durante o período eleitoral, inclusive, de outros parlamentares à direita. E aí você vai colocando tudo isso na conta do Supremo Tribunal Federal. Acabou com a prisão em segunda instância. O fato que depois declarou a inocência do Lula por uma questão de CEP. Eu gosto sempre de dizer isso, né? Lula foi inocentado por uma questão de CEP. Essa é a verdade que nós temos que falar sempre. Além do CEP do Lula, teve o Moro suspeito, que fez com que todos os casos e todas as provas, sólidas provas, que existiam contra o ex-presidente, agora presidente Lula, fossem jogadas no lixo. No lixo! E é óbvio que essas provas elas não podem mais serem recuperadas. Então, tudo isso está na conta do Supremo Tribunal Federal.
E agora vocês veem o ministro Barroso, assumindo, batendo no peito. Eu ajudei a derrotar o bolsonarismo. Então não sou eu que tô falando, galera. Não sou eu, 9h30 da manhã, um humilde negão de Porto Alegre, que tá chegando aqui dizendo pra vocês que nós temos a faca e o queijo e todo o cenário muito claro e exposto. Que o STF ultrapassou todos os seus limites. Inclusive, Bahia, bota aí pra mim pra finalizar esse assunto, a gente partir pra próxima pauta, no meu Twitter aí rapidinho. E não é autopromoção, é porque ontem à noite eu fiz um tweet sobre isso e eu quero comentar algo que tá aí entalado, olha aí. Artigo 39 da Lei 1079 de 1950. Barroso. 1950, não é nada novo. Eu acho que eu esperava que o ministro do Supremo Tribunal Federal já conhecesse isso. Artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal exercer atividade político-partidária. Quando o ministro vai para a Uni discursar e diz que derrotou o bolsonarismo, não foi nem Bolsonaro, derrotou o bolsonarismo, senhores, eu acho que fica tudo claro. Claramente um posicionamento político e partidário vindo do STF. Quem tinha desconfiança agora não tem mais. Tem uma certeza de que o Estado Democrático de Direito hoje é ameaçado por um poder paralelo que foi estipulado no Supremo Tribunal Federal.